Alô, meus amigos, Paulo dos Santos Andion, novamente aqui no cinema. Aí, dessa vez, eu quero conversar com todos os parlamentares da Câmara dos Deputados que receberam um e-mail convidando para que façam parte de um grupo que nós estamos criando aqui no Brasil de apoio ao Rassemblement National francês. Tanto que esse ano ainda é ano eleitoral e o que nos leva a fazer esse convite é exatamente sobre a atuação que o Rassemblement Nacional teve o ano passado no decorrer do período eleitoral, com a eleição de seus membros e os fatos que aconteceram no período eleitoral dentro da França, que acreditamos que seja uma coisa que nós estamos precisando aqui no Brasil, que aconteça algo semelhante, não precisa ser igual, né? Mas em relação a essa polarização. Então você fica aí preso nessa polarização e apoiando ou não a ela, indo para um lado e para o outro. Tudo bem, os presidenciáveis estarão, como é que se diz? Eles estarão com o cavalo na chuva. E está chegando a hora de tirar o cavalo da chuva. Por quê? Todos eles já se apresentaram, vários governadores e tal. Tivemos a tragédia do Rio de Janeiro há pouco tempo. Uma coisa terrível. Muita família, muito sofrimento, né? E outra coisa, nós temos um fato agora que está nos preocupando em termos políticos, que é a prisão da pessoa antes do período eleitoral, né? E aí você tem uma porção de gente lá, em vários estados, que ele é metido a saber tudo de segurança pública. Mas ele vai fazer a segurança pública do estado e esquece da segurança pública nacional. Vai fazer a segurança pública nacional e esquece da segurança pública do estado. Você tem ideia de quantos presidiários nós temos no Brasil? Atualmente está perto de 386 mil. E todas as pessoas têm que ser sustentadas pela sociedade, porque a segurança pública protege a sociedade dessas pessoas, pelo fato delas ainda não estarem completamente civilizadas, e elas são incriminadas por determinado número de anos, conforme o tipo de crime que cometeu, e ali o sustento dessas pessoas. Já viram o preço que vai ser pago agora para o presidente Bolsonaro cumprir 27 anos de prisão lá na Papudinha? Né? Outro caso, Banco Master, que está infernizando Brasília agora. Banco Master. Quantos bilhões que foram desviados do Banco Master? Né? Aí está aquela briga danada para resolver o problema do Banco Master e tal. O que vão fazer o que fizeram com esse dinheiro? O que vão fazer com o dinheiro das apreensões? Aí é que entram os metidos da segurança, a entender de segurança pública. Eles não sabem os objetivos, não sabem o desenvolvimento, e ele, naquela curiosidade de querer saber de tudo isso, e se apresentando como candidato a governo do Estado, candidato presidenciável, deputado, senador, etc. E com essa, porque antigamente eles estavam acostumados a colocar no santinho saúde, segurança e educação, mas eles só colocavam isso no santinho da propaganda eleitoral. Se você fosse entrar numa entrevista com aquela pessoa e procurar saber o que ele sabe, o que ele pode fazer em relação a esses problemas dos estados e dos municípios, ele não saberia explicar, porque ele só tem aquelas 3 palavras, tipo jargão,
entendeu? E depois que vai mandar é o CNPJ, não é a política em si. Então, essa é a questão pela qual nós estamos falando aqui com os senhores, sobre a criação de um grupo de apoio nacional ao Rassemblement Nacional, porque o Rassemblement é um partido que tem atualmente a líder, a mandatária do partido é Marine Le Pen. Então, os franceses chamam as redes sociais, Facebook, Instagram e outras, TikTok, etc., de réseaux sociaux. Quando você ouvir um francês falando essa palavra, ela está se referindo a Facebook, Instagram, TikTok, etc. Então, é o seguinte, nesses termos, o Rassemblement Nacional, eu tive conhecimento através do réseau social, das redes sociais, entendeu? E tenho recebido vários e-mails de convite para a entrada no Rassemblement Nacional. Só que, poxa, uma andorinha, não tem mandato, né? Uma andorinha num grupo com mandato, que elegeu 280 e poucos parlamentares na última eleição, que ela só tinha 6 parlamentares, mas foi com os atos que elas prepararam dentro da política da França que eles conseguiram esse número de parlamentares no Congresso francês. Então, essa é a intenção da gente de trabalhar em apoio ao Rassemblement, porque ela é a direita francesa. Aqui no Brasil, ela é a esquerda também. Entendeu? Então, na centralidade da política, eu acredito que nós vamos conseguir vários caminhos para as eleições de 2026, desde o nível estadual até o nível federal. Tá? E eu quero aqui pedir a permissão de todos os senhores que receberam o e-mail com esse convite, que é o objetivo dessa gravação, para me autorizarem a divulgar o nome dos senhores dentro das redes sociais, réseaux sociaux, para que os franceses do Rassemblement tenham ciência de que aquelas pessoas foram comunicadas do trabalho que eles estão fazendo lá. Não é? O que a Marine conseguiu? Ela conseguiu uma façanha extraordinária. Ela fez, depois de eleita, ela fez o presidente da República, lá o regime é parlamentarista, ela fez o presidente da República destituir o primeiro-ministro. Com a queda do primeiro-ministro, ela pediu uma nova eleição, porque ela só tinha 6 parlamentares lá dentro, o Rassemblement Nacional. E aí, com essa nova eleição, ela conseguiu eleger mais de 280 parlamentares que aderiram à política do Rassemblement. E eu vou lhe dizer algumas coisas que eles trabalham em benefício da população. Olha aqui, seguridade social, eles garantem para a população. Trabalhos para fortalecer o poder de compra da população francesa. Atualmente, a agricultura, os agricultores estão muito aborrecidos com o sistema de governo francês por causa do Mercosul. Tá? E o Mercosul, que amanhã, nesse sábado, dia 17, vai firmar o acordo com a União Europeia. E fora as outras confusões que o Trump vem trabalhando, agora com a questão de dominar a Groenlândia por causa da navegação no Oceano Glacial Ártico. Então, é outra questão, escoamento de petróleo, esse tipo de coisa e tudo mais. Aqui no Brasil, nós temos o aumento do salário mínimo, que foi de setembro, do salário mínimo, novo salário mínimo de 2026, anunciado em setembro,
ele com a questão do dólar e a questão do PIB, ele perdeu R$ 10. Ele foi anunciado em 1.631 e já caiu para 1.621. Perdeu R$ 10 nesse período de 6 meses, de 5 meses praticamente. Então, o poder de compra diminuiu. O dólar havia baixado naquela época, aumentou assustadoramente. A inflação também subiu. Taxa Selic tem que subir para manter a inflação num patamar aceitável, né? Mas ele é aceitável. Aí teve a isenção de imposto para quem ganha até 5 mil. Tudo bem. Mas quem ganha até 2 mil, o poder de compra dele diminuiu, porque eles vão aumentando os preços, porque o outro vai ganhar mais um pouquinho. Olha só. A luz deram vários benefícios no consumo em quilowatts por causa das outras fontes energéticas que estão surgindo na transição energética. Outra coisa, aí eles aproveitaram e aumentaram o valor do consumo de água e indexaram a taxa de esgoto em 80% dentro, que eles deveriam ter feito o boleto separado, eles colocaram dentro do boleto da conta de água. Então, quer dizer, o Estado em si ele está cobrando antes do reajuste, para que você se acostumar a gastar o dinheiro com aquelas coisas, mas o preço do metro quadrado também está subindo muito. Já tem uma casa em Brasília, no meio do nada, está custando R$ 5 milhões. E agora você vê quantos anos o melhor assalariado de Brasília, o melhor empregado de Brasília, tá? E quantos anos ele vai ter que trabalhar para ele juntar 5 milhões? Ou quando que ele terá 5 milhões para comprar uma casa? Então, quer dizer, o elemento nasce no logradouro e não pode morar no logradouro porque o seu poder de compra não permite que ele pague o valor do metro quadrado. Então, são coisas que os governos não estão dando conta, né? E nós temos que criar uma política com essa finalidade, que se deixar do jeito que está, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Desde a Lei Áurea, que os brasileiros que foram libertados da escravidão por aquela lei, eles não conseguem chegar a ser pobre, porque as condições econômicas deles estarão sempre abaixo da metade da linha da pobreza. Muito obrigado. Depois eu faço outro aqui para a gente conversar melhor.